Como é bom parar, Senhor, nesta hora da vida, eu gostaria de parar. Para que tanta corrida? Para que todo esse frenesi? Eu já não sei parar, eu já não sei rezar. Fecho agora meus olhos, quero falar contigo, Senhor. Quero abrir-me ao teu mundo, mas meus olhos não querem ficar fechados. Sinto uma agitação frenética em todo o meu corpo, que corre, que anda, que busca, que se agita. Nesta hora da vida eu gostaria de parar. Para que essa corrida? Para que essa agitação? Eu não posso salvar o mundo. Eu não consigo fazer tudo, nem tudo é importante demais. Eu sou apenas uma gota de água no imenso oceano da tua maravilhosa criação. O importante mesmo é buscar a tua face bendita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando o Papa Francisco propôs uma preparação para o Ano Santo, para o Jubileu, ele nos sugeriu 2 anos preparatórios. O ano de 2023, quando nós nos dedicaríamos ao estudo das 4 grandes constituições do Concílio, Gaudium et Spes, Lumen Gentium, Sacrosanto Concilium e Dei Verbum, e 2024, que seria o ano da oração. Porém, quando nós pensamos o ano da oração, que deveria ter sido vivido por nós, se não foi, no ano passado, nós podemos imaginar o ano da oração como um ano que tem início e fim, e acabou. Acabou o ano da oração, então acabou a oração. Mas é exatamente o contrário. O ano da oração foi apenas uma motivação a mais para nos preparar para o jubileu e, sobretudo, para reconhecermos que a oração é parte integrante da nossa vida. E ao iniciar o ano pastoral da nossa paróquia, a primeira pergunta que nós poderíamos fazer, pensando nas nossas inúmeras pastorais e movimentos, nossos grupos, é a seguinte: a nossa pastoral reza? Não precisa responder para ninguém ficar com vergonha em público. A nossa pastoral trabalha, atua, faz reunião, faz escala, briga, faz confraternização, come hambúrguer, come peixe, faz churrasco, faz confraternização em dezembro, faz amigo oculto. Mas a minha pastoral, ela reza, nós rezamos, nós alimentamos a vida dos nossos membros de pastoral com a oração. E aqui, meus irmãos, nós temos que pensar em algo muito importante na nossa caminhada de fé, sobretudo para os casais. Primeiro, o fato de que cada um de nós é chamado a ter uma vida de oração. Cada um, cada um. Depois, como casal, o casal terá uma vida de oração do casal. E como família, uma vida de oração daquela família. São níveis diferentes. E da mesma maneira, nós precisamos vivenciar na pastoral. Uma coisa é a minha vida espiritual, pessoalmente falando, na minha casa, no meu trabalho. Outra coisa é quando eu penso na minha pastoral, no meu movimento. Então é o caminho que nós vamos fazer agora à tarde, caso vocês não durmam. Mas é claro que se vocês dormirem não há problema, porque vocês vão continuar ouvindo a minha voz ninando e o inconsciente vai guardando o que nós vamos falar. O Papa Francisco nos faz uma proposta através de uma série de catequeses sobre a oração.
que deram origem a um texto, a um subsídio, sobre a oração que foi intitulado Ensina-nos a Rezar. Todo mundo se lembra de onde vem essa passagem, correto? Sim? Do Evangelho segundo São Lucas, que é considerado o evangelista da oração. São Lucas é o que faz questão de descrever Jesus o tempo inteiro fazendo o quê? Orando. Ele parte da oração e ele volta para a oração. E exatamente por causa da sua oração, os discípulos, vendo Jesus rezar no silêncio, vão até ele e dizem o quê? Ensina-nos a rezar, como João Batista ensinou os seus discípulos. Quando nós pensamos nesse pedido, nós precisamos aprender algo que parece que passa despercebido na nossa vida de fé, que a oração ela precisa ser ensinada e aprendida. Nós aprendemos a rezar. E aqui está o pulo do gato. Na nossa catequese, nosso catecumenato, nós estamos ensinando nossas crianças, jovens e adultos a rezar? Porque nossa catequese, ela tende naturalmente a ser o quê? Entre aspas, a escolinha do professor Raimundo. Por quê? Porque vira muitas vezes a transmissão de quê? De um conteúdo, mas pode não ser um meio de experimentar a graça de Deus. Pode não ser uma catequese que se torna escola de oração. Quer ver um exemplo concreto? Eu conversava com a Carol com C, sexta-feira, sobre isso. 3 anos de catequese. No final da catequese, as crianças vão fazer o quê? Primeira comunhão. Como que elas vão se preparar para a primeira comunhão? Vão fazer? O que elas fazem antes da primeira comunhão? Já é o outro erro. Passou 3 anos, só se confessa lá. Poderia ter se confessado muito antes. Não é verdade? Mas qual é o outro erro nosso da catequese? Não estou falando daqui, tá bom? Porque eu acabei de chegar, só tem uma semana, mas já descobri que é a mesma coisa. Passam 3 anos e aí nós vamos fazer o retiro para a primeira comunhão. A pergunta que eu faço, passaram 3 anos e vão fazer um retiro? Vocês acreditam que aquela criança vai rezar com mais 50 crianças em um dia depois de 3 anos? A gente finge que faz retiro, a criança finge que participa, todo mundo finge e está tudo bem. A nossa catequese nem sempre é uma escola de oração. O catecumenato passa 1 ano. Padre, vamos fazer agora o retiro para a crisma. Passaram 1 ano e se retiraram uma única vez. Calma, não estou dizendo que vocês fazem isso. Calma, não precisam se acusar. Qual que é a tentação nossa? É não vivermos a prática da oração. Nossa pastoral. Quantas vezes sua pastoral se reúne para rezar? Para fazer escala, está tranquilo. Para brigar, também está tranquilo. Agora, para rezar, para fazer um retiro. Quantas vezes no ano os catequistas se reúnem para fazer o retiro? Não é para responder. É só pergunta retórica, senão a gente fica com vergonha. A confraternização do final do ano está marcada. O amigo oculto está marcado. Agora, nós também nos reunimos para rezar, como pastoral. Esse é o desafio que o Papa Francisco nos coloca. Para quê? Para que a oração não seja para nós uma realidade periférica da nossa vida. Para que a oração seja parte integrante. Quando eu me reuni com a Carol com K, ela falava exatamente dessa proposta do setor juventude para este ano. Que tivessem mais momentos de oração. Porque a gente faz festa, faz pregação, faz um monte de coisa.
mas para rezar, nem sempre, nem sempre. E é esse o convite, então, que nós queremos pensar e refletir ao longo deste nosso momento. Viver o ano da oração em 2024 era uma preparação para o jubileu, mas nós vamos pensar o ano da oração como agora uma parte integrante da nossa vida, da nossa pastoral, da nossa caminhada como paróquia. Quando o Papa Francisco propõe esse caminho, ele, através das catequeses, ele o tempo inteiro se refere à oração como um caminho, um percurso. E vejam, um caminho para entrar em contato com a verdade mais profunda sobre nós mesmos, onde a luz do próprio Deus está presente, como ensinava Santo Agostinho. Nunca se esqueçam que a oração ela tem que ser primeiro um caminho de intimidade comigo, conosco, correto? Por que às vezes é tão difícil entrar em oração? Porque às vezes falta intimidade conosco. Eu dizia lá em Búzios que eu adorava ficar comigo. Eu gosto da minha companhia. Você gosta? É ótimo. Ai, padre, o senhor fica sozinho? Gente, mas a minha companhia é muito prazerosa. Aí eles diziam, mas a gente gosta também da companhia do senhor, mas eu gosto mais da minha do que da de vocês. Porque eu preciso de quê? Do meu tempo. Isso é oração. É entrar em contato comigo para que assim eu possa entrar em contato com Deus. Por que é tão difícil entrar em oração? Porque falta essa intimidade conosco. Nós vivemos em um tempo de muita dispersão. Lembra daquela música dos tribalistas? Eu sou de todo mundo e não sou de ninguém? É um pouco isso. Você está com todo mundo, você se envolve com todo mundo, mas ao mesmo tempo você não é de ninguém. Falta às vezes essa experiência consigo. E por isso o Papa continua nos encorajando a rezar. De que modo? Vejam, com perseverança, sublinhando como a oração constante transforma não apenas a pessoa, aqui que está o segredo, mas a oração constante faz o quê? Transforma também a comunidade que o rodeia, mesmo onde o mal parece vencer. É quando o problema está mais acentuado que nós deveríamos fazer o quê? Rezar mais. Madre Teresa propunha que quanto mais trabalho, mais tempo deveria ter diante do Santíssimo Sacramento, em oração. Todos vocês já devem ter ouvido falar que na espiritualidade de Madre Teresa, ela parte sempre da adoração do Cristo sobre o altar para o serviço do Cristo no pobre. E certa vez, durante a sua caminhada de formação com as irmãs começaram a dizer que elas estavam se dedicando muito à oração e pouco ao serviço aos pobres, porque tinham 1 hora de adoração. E aí Madre Teresa então diz, então nós descobrimos o problema. Nós estamos precisando de 2 horas de adoração e não mais 1. A necessidade de quê? De nutrir a nossa vida de oração, a nossa intimidade com o Senhor. E é exatamente como Ele próprio vive no Evangelho. Não tem missão de Jesus que não seja precedida pelo quê? Pela oração. Por isso que nós temos que pensar, a minha pastoral, ela é marcada pela oração, pela vida de oração. E quando o Papa Francisco descreve a oração dessa maneira, ele nos ajuda a entender que a oração ela tem um efeito pessoal e comunitário. Ela causa alguma coisa na minha vida. Quando, por exemplo, eu atendo os casais e aí os casais começam a brigar, estão em crise, por aí vai, eu pergunto, como que vocês têm rezado e como que vocês têm dialogado? A resposta normalmente é, não rezamos e nem dialogamos. Faltou. Está carecendo desse momento. Eu sempre lembro os casais de 3 coisas que não podem faltar na vida familiar. O Papa Francisco fala de 3 palavras. Lembram?
por favor, obrigado e perdão. Eu falo de 3 coisas para o casal e para a família: descanso, diálogo e oração. Casal, a família, descansa? Ah, padre, nem tem como, eu estou aqui todo domingo. Está errado, está errado. Estou aqui no trabalho, porque eu faço isso, ela faz isso, as crianças estão na catequese, estão rezando, descansando, tiram um domingo para ir à praia. Ah, não, nem dá tempo. Que isso, que vida é essa, que não tem descanso? Se até Jesus leva os apóstolos para outra margem para descansar, nós estamos achando que somos o quê? Tem que ter descanso, tem que ter parada, tem que ter diálogo, tem que ter oração para o bem de cada um, do casal e da família. Pensa na sua semana. Tem descanso? Tem diálogo e tem oração? Isso que faz a diferença, essa harmonia, essa ordem na vida do casal e na vida da família. E assim o Papa Francisco nos convida então a pensar a oração de que modo? Primeiro, a oração é como uma bússola. A oração me orienta. Eu digo que a gente faz a oração apenas para cobrir a nossa decisão. A oração é só para fazer aquilo que a gente quer. Já perceberam? Padre, reza por mim? Tudo bem, qual a intenção? Ah, porque eu quero passar na prova. Mas você sabe se Deus quer que você passe na prova? Ontem eu brincava com as crianças, quem estava aqui ontem ouviu, o João Miguel que respondeu, ganhou até um prêmio, vai ganhar um prêmio. Eu perguntei, quando as pessoas viram para a gente, quando a gente é pequeno, falam assim, o que você quer ser quando crescer? Aí a criança fala, eu quero ser padre, eu quero ser médico, eu quero ser professor. Eu digo, está certa a resposta? Não. Qual que é a resposta certa? E o João Miguel disse, eu quero ser o que Deus quiser. Qual que é o desafio da nossa vida nessa hora? É porque a gente planeja tudo, programa tudo, mas esquece que antes tem um querer de Deus, uma vontade de Deus, um plano de Deus. A oração é para isso, para que eu entenda o que Deus quer, como quer e quando quer. Então eu me coloco e na oração eu vou percebendo, Deus vai me mostrando. É isso que eu devo fazer? Veja a nossa pastoral. A gente planeja a pastoral, vamos rezar pelo nosso plano pastoral. Mas a pergunta é, esse plano é seu, é da sua pastoral ou é de Deus? Quem que planejou? Deus veio antes ou ele vai vir depois? Porque senão a oração é só para abençoar o que nós planejamos. Por isso esse cuidado de colocar Deus primeiro, é Ele que vai orientar. E além de bússola, a oração é o que também? Ela é luz. Ela ilumina a minha vida, o meu caminho, a minha jornada. E ela é também uma força. Por quê? Porque ela me sustenta, ela alimenta a minha caminhada, a minha jornada, a minha peregrinação, que como diz o Papa, me conduzirá até a porta santa que é o Cristo, até o encontro com Ele. Então é a oração que vai me conduzindo, vai me levando, me impulsionando. E é preciso também lembrar que na dinâmica da oração, nós nos sustentamos, porque nós somos um corpo, uma comunidade que reza, uma pastoral que reza, sustenta um ao outro. Nós nos sustentamos. Tanto que quando tem alguém da pastoral ou da paróquia que a gente sabe que reza, a gente diz o quê? Vou pedir a fulano para rezar por mim. Porque você sabe que fulano reza. Na verdade, sempre tem assim. Eu me lembro lá na paróquia, uma senhorinha que era uma intercessora de marca maior. Qualquer coisa que alguém precisasse, falava, eu vou pedir a fulana para rezar. A certeza de quê? De que tem alguém que reza, que intercede. E assim, vejam o que o Papa afirma. Através da oração, nós poderemos chegar
com um coração pronto a acolher os dons de graça e de perdão que o jubileu oferecerá, como expressão viva da nossa relação com Deus. Aqui está o grande desafio da nossa vida de oração. Nossa vida de oração tem que ser uma vida de relação, comunhão com Deus. Na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco diz assim: o missionário, ele tem a certeza de que Deus fala com ele, caminha com ele, vive com ele. Deus está perto, íntimo. Tanto que Santa Teresa de Jesus ainda usava aquela expressão que ficou famosa, que encontrava Deus até no meio das panelas. A gente tem que aprender que a comunhão com Deus, ela não precisa ter horário, nem dia, nem lugar marcados. Está claro isso? Por quê? Porque eu me encontro com Ele, eu me dirijo a Ele e eu o escuto em qualquer lugar, qualquer momento, na rua, no carro, em casa, no trabalho, na praia. Em todos os momentos nós podemos nos encontrar com Ele. E o Papa então faz um convite: mergulhemos, pois, com a oração nesse diálogo contínuo com o Criador, descobrindo a alegria do silêncio, a paz do abandono e a força da intercessão na comunhão dos santos. Aqui é um convite muito significativo para cada um de nós: viver na oração a experiência da paz no abandono. Porque às vezes nós estamos tão inquietos, falamos, nos agitamos, nos preocupamos, porque no fundo nos falta essa experiência de se abandonar em Deus, crer que Deus nos acolhe, nos conduz, fazer a experiência que Jesus relata no capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, quando ele nos convida a olhar os lírios do campo. E ele diz: olhai os lírios do campo. Nem Salomão, no auge do seu poder, se vestiu como um deles. Olhai os pássaros do céu. E Jesus vai descrevendo as imagens da natureza para dizer o quê? O Pai do céu cuida de nós, muito mais do que cuida do lírio, do que cuida da ave. Ele cuida de nós. E por isso nós podemos nos abandonar, nos entregar. A oração do abandono deveria ser uma marca da nossa vida. Essa entrega. Deus cuida de mim. Ah, você não tem medo? Não, por quê? Porque Deus cuida de mim. Mas essa situação é difícil, causa preocupação, nos incomoda, mas Deus cuida de mim. Tanto que nós cantamos essa música conhecida: Deus cuida de mim. Então é esse cuidado que me leva à experiência do abandono, dessa entrega que nós precisamos fazer da nossa vida. E o que o Papa Francisco então nos propõe sobre a oração? Ele faz essa série de catequeses, começando ainda na pandemia, em 2020, até 2021. E dentro das catequeses ele diz que a oração é o quê? A oração é um diálogo íntimo com o Criador. Um diálogo que parte do coração humano para chegar ao coração de Deus. Mas vejam como é importante pensarmos num detalhe. A oração é um diálogo. Já perceberam que a nossa oração normalmente é monólogo? Quem que fala na sua oração? Você, o tempo inteiro. Por quê? Porque você se esqueceu que a oração é diálogo. Você fala, mas você escuta. Deus tem algo a nos falar, mas você precisa fechar sua boquinha. Fecha, fica quieto agora. Deixa Deus falar. A oração tem que ser esse diálogo. Igual quando a gente começa a conversar com alguém ou falar com alguém, e a gente até pergunta para a pessoa assim: você só quer falar ou você quer ouvir também?
Porque tem gente que vem, quer desabafar e começa a falar. É só para desabafar? Tá bom, já desabafou, tá tudo bem. Então, você não quer ouvir, você só quer falar. Às vezes vem um adolescente que está brabo com alguma coisa, fala. Aí o pai até diz assim, você quer que eu fale alguma coisa ou você só quer que eu escute? Aí ele está mais brabo ainda, ele diz assim, não, eu só quero que me escute, não quero ouvir nada. E na oração fazemos o mesmo. Falamos, mas não escutamos. Não tem diálogo, tem monólogo. A oração tem que ter escuta, tem que ter silêncio, tem que dar espaço para Deus falar. E vejam que o Papa lembra que essa oração ela vai ser capaz de quê? De transformar a nossa vida. Por que muitos de nós estamos às vezes na igreja há 300 anos, desde quando Gonçalo Gonçalves chegou aqui, e não mudamos? Porque não rezamos. A verdade é essa, dura e crua, é porque não rezamos, porque a oração ela transforma a nossa vida. Amplificando, diz o Papa, na sua simplicidade, a riqueza do magistério da igreja. Ela dilata a nossa vida. Nós temos que cultivar o hábito da oração, para o nosso bem, não como um dever. Eu tenho que rezar, hoje eu rezei, hoje eu consegui. Não, a oração tem que ser algo natural. Como se alimentar é algo natural. Só que hoje nem a alimentação é natural mais. A gente tem até que colocar o cronômetro. E eu tenho que comer agora. Passei o dia todo, não comi, não bebi água. A oração tem que ser algo natural, que faça parte da rotina da nossa vida. Por isso que o Papa diz, a oração deve ser, para o cristão, o respiro da vida. Natural. Você está programando a respiração? Não, estamos aqui respirando todos. É algo natural. O respiro da vida espiritual capaz de nunca ser interrompida. A gente não para, nem mesmo enquanto dormimos. Vejam que significativo. O que a gente sonha? É o que está guardado lá dentro. Não é assim que a gente aprende na psicologia? Então, até dormindo, nós estaremos em oração, na comunhão com Deus. E sem a qual faltaria aquele ato vital que nos mete, nos coloca na relação com o Pai. A gente pode fazer muita coisa, pode ter muitas atividades, mas se faltar a oração, está faltando o respiro. Está faltando a vida, que dá sustento, que ilumina a nossa caminhada. O Papa, então, faz um convite para quê? Para encontrarmos momentos de oração em todas as circunstâncias da vida. E aqui, cada um precisa saber o seu estilo. Padre, eu gosto muito de rezar de manhã cedo. Está todo mundo dormindo, eu acordo um pouco antes e eu me coloco em oração. É o seu jeito. É a circunstância da sua vida. Não, eu prefiro rezar no final de tudo. Acabou, já arrumei a casa, estou tranquilo agora. No final eu paro e eu vou rezar. Ou às vezes não, ao longo do dia, eu gosto de dar uma paradinha no meio do dia, no meio da manhã, no meio da tarde. Cada um tem o seu momento, a sua circunstância, o seu jeito. Para quê? Para que todos nós vivamos a oração nesses desafios da nossa vida, pelos quais todos nós passamos. Mas lembra o Papa, momentos de alegrias e momentos também desafiadores. Porque também, o que pode acontecer? A gente reza pedindo uma graça incessantemente. Então, para pedir nós já sabemos, mas já perceberam que nossa oração de ação de graças, ela não é na mesma proporção? A gente faz um cerco de Jericó, 7 dias, para alcançar uma intenção. Alcança a intenção. A minha pergunta é, depois a gente passa 7 dias agradecendo? Fez a novena,
Graças a Deus, alcancei a graça que eu precisava, Padre. Agora você vai passar 9 dias agradecendo? Se agradecer uma, já está de bom tamanho. Por quê? Porque nós não nos habituamos a uma oração de ação de graças. Nós estamos acostumados com a oração de petição. Só pedir, mas não agradecer. E também, nem sempre, nós temos o hábito da oração de quê? Intercessão. Nós temos que aprender a interceder uns pelos outros. Interceder pelos membros da pastoral, interceder pelos membros da nossa família, interceder por nós padres. Essa intercessão deve marcar também a nossa vida de oração. E aqui o Papa faz um convite significativo quando ele diz que na oração a misericórdia divina ela se manifesta de uma maneira profunda e pessoal. E por quê? Porque na oração nós descobrimos que cada necessidade humana, no fundo, no mais íntimo, é uma lembrança contínua da misericórdia do Pai. Cada situação da minha vida me faz lembrar o quê? Eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, eu me volto para Deus. Aquela carência, aquela sede, aquela fome me levam para Deus, me apontam para Deus, me levam à comunhão com o Senhor. Perceber isso gera em nós uma vida de oração constante, mais intensa, mais profunda. Só que aí o Papa recorda algo que marca o nosso caminho jubilar. A oração é a primeira força da esperança. E por quê? Porque eu espero em Deus, aquele que é o objeto da minha esperança, aquele a quem eu recorro nas necessidades da vida. E por isso ele diz, reza-se e a esperança cresce, aumenta. Quanto menos esperança eu tenho, mais eu preciso da oração para alimentar, para fortalecer essa esperança. A esperança, mas com a minha prece eu abro a porta da graça de Deus, do encontro com Deus. E o Papa usa uma imagem muito significativa e muito original sobre a oração, quando ele diz, através da oração realiza-se uma nova encarnação do Verbo. É Jesus se encarnando novamente. E nós nos tornamos o quê? Tabernáculos, onde as palavras de Deus querem agora ser recebidas e guardadas para poder visitar o mundo. Através da oração, a palavra de Deus vem habitar em nós e nós habitamos nela. A palavra inspira bons propósitos e apoia a ação. Nos dá força, serenidade e até quando nos põe em crise, nos dá a paz na oração. Cultivar a oração, cultivar essa intimidade com o Senhor. E aqui eu creio que esteja um plano pastoral para nós, para cada pastoral e para a nossa paróquia. Vejam o que diz o Papa. Tudo na igreja nasce na oração. Tem que nascer na oração. Nasce na oração e tudo cresce graças à oração. Eu rezo o conteúdo da minha pastoral, da minha vida. E aí diz o Papa, quando o inimigo, o maligno, ele quer combater contra a igreja, o que ele faz primeiro? Primeiro, ele procura secar as suas fontes, impedindo de rezar. Às vezes o pessoal pensa, o demônio está me tentando, tendo manifestação do demônio na minha casa, caiu o quadro, apagou a lâmpada. O demônio tem mais o que fazer. Ele não vai, dizia um professor nosso, o demônio não é instrutor de efeitos especiais. Ele quer fazer o quê? Secar a nossa vida de oração. E desculpe dizer, ele está conseguindo. Já perceberam? A gente está preocupado com tantas outras coisas, ele está fazendo o quê?
minando a nossa vida de oração. Normalmente, quando alguém entra em crise, é porque antes fez o quê? Deixou a vida de oração. Pode observar, nós vamos deixando e vamos secando. É a experiência quase de uma desnutrição. Nós vamos nos enfraquecendo e é aqui que ele entra. Pensa na sua família, no seu casamento. Como vocês têm rezado? A crise chega, ela normalmente é fruto já desse caminho que foi mal vivido antes. Não rezaram como casal. Uma vez eu estava assistindo, celebrando a missa de um casamento, um casal jovem lá da paróquia, e aí eu dizia, vocês também vão ter um pouquinho de paciência comigo, que eu acabo citando muito a ex, né? É normal eu citar a ex, porque eu acabei de chegar da outra paróquia, então é o que eu posso falar é da outra, mas vocês não vão ficar com ciúmes, né? E aí eu estava celebrando essa missa de casamento e eu dizia para o casal, Daniele e Rafael, em muitos momentos da sua vida de casal, vocês vão precisar dizer um para o outro, você está precisando de Jesus. Daniele, você precisa de Jesus, não sou eu que vou resolver, é Jesus. O marido tem que dizer para a esposa, olha, você precisa de Jesus. Essa semana você está precisando de Jesus. Esse mês então que passou, só Jesus na sua causa. Só Ele, porque para te aguentar não foi fácil. O que você precisa? De Jesus. E aí às vezes ela vai dizer, mas você também precisa muito de Jesus, porque não foi fácil não. Essa semana você estava com alguma coisa. Tem que lembrar o quê? Da necessidade de Jesus, da fonte, porque Ele que é o vinho novo da nossa vida. A imagem das bodas de Caná é uma imagem muito pedagógica, para lembrar que aquele casal aparentemente tinha tudo, mas o que faltava? O vinho melhor. E o vinho melhor só veio com Jesus. A vida da nossa pastoral, da nossa família, só terá o vinho melhor com Ele. Não é nosso planejamento, nossa organização, mas é Ele que traz o vinho novo. É Ele que traz o vinho melhor. Eu não sei se é lá em cima que o pessoal está falando alto, lá no coro, o pessoal lá da música, porque toda hora eu ouço uma voz, não sei se veio de lá, se puderem só diminuir um pouquinho do volume, porque eu tenho um problema psiquiátrico, eu me distraio muito fácil. Então, quando começam a falar, quando começo a andar na igreja, eu já me perco completamente o fio da meada, né? É uma deficiência mental que eu tenho, eu tento melhorar, mas ainda não consegui. A oração é aquela que abre a porta ao Espírito Santo, o qual inspira a ir em frente, me impulsiona, me leva para frente. Aqui está o segredo da pastoral, a meu ver. Vejam o que diz o Papa: as mudanças na igreja sem oração não são mudanças da igreja, são mudanças de grupo, do gueto, da minha panelinha, da minha patota, do meu grupinho que está dominando. Não. A mudança tem que vir da oração. Nós rezamos juntos e chegamos à conclusão que esse é o caminho. Não é porque João ou Maria propuseram, ou porque bateram ali firme, bateram o pé. Não. Pode bater pé. Quem bate pé é criança. Faz pirraça e vai continuar fazendo pirraça. A mudança vem da oração, vem do alto. É a ação de Deus que passa pela nossa vida. Se a gente não cuidar, a nossa pastoral também, ela pode fazer esse caminho equivocado. A mudança vem daqui, de uma experiência de Deus, que nutre a nossa vida e nutre, por consequência, a nossa pastoral. E assim o Papa, então, nos convida, nesse nosso percurso, a vivenciarmos uma experiência que nós poderíamos dizer que deveria marcar um pouco mais a nossa vida.
alcançou? Foi. Entrarmos então numa escola da oração. E a gente poderia dizer até a nossa catequese, nossa pastoral, sempre como essa escola que nos conduz, que nos orienta na oração. E essa escola nos vem sobretudo do capítulo 11 de São Lucas, que é o capítulo que eu já deixo para o momento daqui a pouco da oração pessoal. Quando Jesus é solicitado pelos apóstolos: Senhor, ensina-nos a rezar. E aqui diz o Papa, este pedido, que reflete certamente a consciência dos seus limites e da necessidade de uma indicação prática relativamente ao modo de rezar. Tem algo, tem um método, tem uma orientação, mas esconde também o quê? Dentro de si, uma dimensão própria de cada pessoa, a necessidade de um mestre, de alguém que oriente, de alguém que me conduza, de alguém que me ajude nesse caminho que nós estamos fazendo. E é preciso lembrar sempre que nesse momento os discípulos estão vendo Jesus fazendo o quê? Se retirando. A oração pede de nós esse retirar-se. Aquilo que nós vamos ouvir na quarta-feira de cinzas, o tripé da quaresma: jejum, esmola e oração. Entra no teu quarto e fala ao teu Pai que ouve o que está escondido. Então, essa deve ser também uma prática nossa. Precisamos nos retirar, sair daquele alvoroço do dia a dia, do corre-corre, e se retira, se recolhe, se coloca diante de Deus. Aquilo que às vezes nas famílias é comum: padre, aqui é o cantinho de oração. No meu quarto, na minha casa ou no jardim, aqui tem um lugar em que nós paramos para a oração. Então, ter esse momento, ter esse espaço da oração na comunhão com nosso Senhor. E aí por isso que o Papa lembra as 4 maneiras consagradas da oração: a adoração, o louvor e ação de graças, a intercessão e a súplica. Só que nós somos especialistas em qual? Na súplica, o nosso peditório, como a gente diz. Pedir, tudo bem, mas a gente precisa também adorar, precisa também louvar e precisa também interceder. Eu gosto sempre de lembrar que nós temos que aprender a falar mais dos outros para Jesus. Vocês já perceberam que a gente fala demais dos outros para nós mesmos? Tem problema na pastoral, a gente fala entre nós, fala com o coordenador, fala com o padre, mas a pergunta é: nós estamos falando dele ou dela para Jesus? Senhor, Dona Maria está dando muito trabalho na pastoral da saúde. Está sendo uma provação na pastoral da saúde. Falar com Jesus dos outros. Senhor, meu marido não está bem. Meu marido está precisando de alguma coisa. Minha esposa essa semana não está bem. Falar com Jesus. E falar mais com Jesus dos outros. Levar os outros para Jesus. Apresentar os outros a Jesus. Aquela mesma experiência do Evangelho, quando a multidão pega seus enfermos e faz o quê? Diz o Evangelho: coloca-os, aquelas pessoas são colocadas aos pés de Jesus. A gente tem que vir para a missa e colocar aos pés de Jesus. Coloco meu marido, a minha esposa, meus filhos, meus colegas de trabalho, os meus colegas da pastoral, eu coloco diante de Jesus, falar com Jesus dessas pessoas. E aqui, meus irmãos, entra então aquilo que nós precisamos investir como paróquia: a oração na comunidade paroquial. Uma paróquia que reza. Senão a gente pode se transformar numa paróquia que faz muita coisa, que tem muitas pastorais, mas que não reza. Está errado.
Nossa pastoral, meu Deus, minha pastoral já não tem mais tempo de tanta coisa que a gente tem para fazer. E rezam também? Ou só fazem muita coisa? Muito encontro, muita palestra, muita reunião, rezar. E a base da vida de oração de uma paróquia é a Eucaristia. Não é à toa que no ano da Eucaristia o Papa João Paulo II escrevia a sua encíclica, que tinha como primeira frase: a igreja vive da Eucaristia. Se faltou a Eucaristia, acabou. Pelo menos a Eucaristia semanal, mas para nós que cremos, a Eucaristia não deveria ser só semanal. Se pudéssemos, deveria ser diária. E quantas vezes, se você olhar bem na sua rotina, você poderia ter a Eucaristia mais dias na semana? Por que não tem? Porque às vezes você não valoriza tanto quanto deveria a Eucaristia. Porque se eu creio no valor da Eucaristia, na força da Eucaristia, eu não vou querer a Eucaristia só domingo. Eu me lembro quando eu entrei no seminário, meu pai dizia assim: você tem que ir à missa todo dia? Eu dizia: eu quero ir à missa todo dia. Não é porque eu tenho, eu preciso, como uma obrigação, um dever, mas eu preciso da Eucaristia. Ao longo desses 13 anos de ministério, 13, 2011, 2025, 14, vou fazer 14 mais, 13 eu nunca deixei um dia de celebrar a Eucaristia, nunca, nem um dia eu fiquei sem a Eucaristia, não porque era meu dever, mas porque eu sabia que eu precisava da Eucaristia. Todos os dias eu celebro a Eucaristia. É preciso que nós entendamos o valor da Eucaristia na nossa vida. Nós dependemos dela para a nossa caminhada e, sobretudo, para a nossa caminhada pastoral. Mas também a nossa vida paroquial, e essa é uma proposta que nós vamos levar para a reunião terça-feira, a nossa vida paroquial, ela também poderia ter uma outra experiência muito rica, que é a liturgia das horas, que nós chamamos a oração oficial da igreja, e que todos nós podemos fazer, laudes, hora média, ofício das leituras completas, levar a liturgia das horas para a nossa vida, para a nossa pastoral. E a riqueza da liturgia das horas também é porque, além de ser uma oração completa, a gente pode estar muito animado ou pode estar muito desanimado, que não importa, porque a oração será feita, será vivida por cada um de nós. E a oração da liturgia das horas nos guarda exatamente dessa variação do ânimo, do humor, porque ela sempre estará ali preparada para nos ajudar a rezar, para nos ajudar na nossa caminhada. E vejam que é interessante que muitas vezes a gente encontra até famílias que já fazem a experiência da liturgia das horas. Por exemplo, no domingo, que é um dia mais tranquilo, e a família reza as laudes em família, ou a família que conserva o hábito de rezar as completas, à noite se reúnem e antes de deitar, rezam as completas ou rezam o terço. E além da liturgia das horas, o Papa lembra uma outra proposta que ficou muito acentuada durante o seu pontificado: as 24 horas para o Senhor, que ele tem proposto em duas ocasiões, na Quaresma e no Advento, começando na sexta até o sábado, um dia inteiro de adoração, de preparação para o encontro com o Senhor. E é claro que essa experiência, para nós, além de ser também uma proposta, ela está muito em sintonia com a experiência, por exemplo, que nós fazemos do cerco de Jericó, quando nós temos uma semana, ou que no passado também se falava das 40 horas para o Senhor. Então era um tempo maior de oração que as pessoas faziam para esse momento de oração. E é claro que, vinculado a esta prática, a própria adoração eucarística, como um tempo de estar na presença do Senhor. E por isso que o Papa propõe o quê?
uma introdução ao silêncio contemplativo, apresentando até um esquema de oração, um silêncio de oração, para realmente fecundar a nossa vida, alimentar a nossa vida e a nossa caminhada de fé. Óbvio que a oração deveria ser uma marca da própria família. A família deveria ser como uma escola da oração. Não sei se vocês já ouviram falar, é muito comum em famílias do interior, por exemplo, do interior de Minas Gerais, famílias que rezam terço todos os dias em família, conservam. As irmãs do Bom Conselho, muitas delas vieram dessas famílias e elas contam, na minha casa, toda noite nós rezávamos o terço. Então, uma família que medita a palavra, que reza o terço, que vai à missa, que nutre a vida de oração. Uma vez eu acompanhei uma família que fazia a experiência de meditar a palavra no final do dia, e eles faziam também, o pai, a mãe e as 3 crianças, uma experiência muito interessante de um exame de consciência da família. E aí era o momento de pedir perdão, era o momento de se reconciliar no final daquele dia. Alguns exemplos que nós podemos pensar da oração familiar. A mesa, antes e depois, que é um hábito que a gente também tem perdido, alguns tentam retomar. A gente senta agora com o telefone, já perceberam? Senta para comer com o telefone na mão. Às vezes eu até brinco, quando nós estamos entre nós os padres, e um ou outro pega o telefone, e eu pergunto assim, a gente fala por telefone aqui na mesa também? Porque se a gente não cuidar, até dentro de casa, a gente senta à mesa com o telefone na mão. Depois, a oração no início, no fim do dia, e essa experiência que eu dizia da oração da liturgia das horas aos domingos também, como outra proposta. E depois a oração dos jovens. Aqui é um caminho que nós podemos investir mais, pensando, sobretudo, a oração dos jovens, ou com os jovens, é uma oportunidade para quê? Para a descoberta da vontade de Deus, para a descoberta da vocação, para o nosso discernimento vocacional. E por isso, inclusive, o Papa também enfatiza que nós investamos cada vez mais em encontros, em eventos, envolvendo os jovens na oração. Senão, o jovem vem para a igreja para fazer um monte de coisa, mas não para rezar. Se nós não cuidarmos, também isso pode acontecer na caminhada de nossa paróquia. E a proposta de que, como nós falávamos antes, dos retiros, o retiro da nossa pastoral, momento de recolhimento, momento de oração, para juntos rezarmos também, pensando sobretudo nessa necessidade que temos, como Jesus, de se retirar, de colocar em oração. Lembrando as catequeses que o Papa então proferiu sobre a oração, e ele usa até a imagem de Moisés, aquela imagem relatada no livro do Êxodo, quando Moisés está intercedendo pelo povo, e Arão e Hur seguram, sustentam os braços de Moisés para continuar a rezar pelo povo. Então, pensar também na oração dessa maneira, essa oração de intercessão que nos sustenta e sustenta aqueles que foram confiados a nós. E depois a oração nas casas religiosas. Como faz bem também uma visita a um convento, a um mosteiro, para encontrar ali um espaço de oração, um momento de oração, que nos ajude também a sair dessa nossa rotina corrida e muito agitada. Por isso o Papa até faz a proposta das peregrinações. Talvez um dia a nossa pastoral pode ir a um mosteiro, pode ir a uma casa religiosa, para vivenciar também esse tempo. E o texto vai terminando fazendo também algumas indicações, como nós falávamos antes, a oração nos santuários, e aí pensar para nós este ano, o ano jubilar, mesmo que não sejamos um santuário, querendo ou não, para nós também, a nossa igreja será um lugar de peregrinação. Então é bom fazer com que aqui as pessoas também possam experimentar a reconciliação com Deus e fazer também a experiência da espera, dessa comunhão com o Senhor. E por fim,
a oração dos fiéis, então, para o jubileu. Rezar esse tempo e rezar esse tema do jubileu para nos ajudar a realmente viver este ano da graça. Senão, o jubileu vai ser mais um ano, termina em dezembro, e o que mudou? O que nós fizemos? Fizemos atividades e tudo mais, mas nós fizemos um caminho também de conversão, de mudança da nossa vida ou não? Por isso, a proposta para nosso tempo agora de oração é que a gente retome o capítulo 11 de São Lucas, no momento agora de oração. E se vocês quiserem, o 12 também poderia ser muito interessante para a oração. E aí nós vamos ter agora o tempo da nossa oração pessoal e depois nós retornamos para a nossa adoração. Alguém sabe o horário da volta de cabeça? Que eu já me esqueci. 3h15, tá bom? Então a gente retorna, temos ainda 20 minutos para a nossa oração pessoal. Senhor, os homens parecem gostar de andar nas trevas, parece que gostam de ter as vistas cobertas e andar a esmo, não querem ver. Esse também é meu pecado. Muitas vezes eu não quero ver. Tenho medo de que enxergando minha vida tenha que ser mudada. Eu te suplico, Senhor, abre meus olhos. Neste momento de sinceridade, tenho certeza, Senhor, tenho certeza de que quero enxergar. Deixa que tua luz penetre agora nas trevas de minha vida. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração. Que agora no tempo da oração, seja também a oportunidade, tanto para um exame de consciência pessoal, mas também pensando como casal, pensando como família e pensando como pastoral. Como está a minha vida de oração, ou a vida de oração da minha pastoral, da minha família, para que a gente possa também assumir um caminho de mudança em relação a isso. Boa oração.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Senhor Jesus, nos colocamos diante da sua presença nesta tarde, concluindo a caminhada que fizemos ao longo deste dia. E queremos, Jesus, fazer a experiência realmente de adorar a sua presença entre nós, reconhecendo o Senhor como o centro, o tudo da nossa vida. Nos colocamos, Jesus, com os corações abertos, para que a sua graça nos visite, para que a sua presença nos alcance. E colocamos também diante do seu altar toda a nossa vida, a vida das nossas famílias, nossas pastorais, o nosso ano que se inicia. Que tudo, Senhor, parta daqui e para aqui retorne. Pedimos, Jesus, a grande graça de não nos afastarmos do seu altar e não permitirmos que nada nem ninguém ocupe esse lugar que é seu na nossa vida. Por isso, Jesus, nós louvamos, adoramos e reconhecemos o seu senhorio na nossa vida e na nossa história.
Aproveitemos que estamos diante da presença do Senhor para também agradecer a Ele, fazer agora a nossa ação de graças, manifestando do mais íntimo de cada um de nós a nossa gratidão a Jesus pelo seu amor, pela sua presença na nossa vida, agradecer a Ele por estarmos aqui, agradecer pela nossa igreja, nossas pastorais, agradecer por tantos irmãos e irmãs que compartilham conosco a missão, agradecer por tantos benefícios que já recebemos de Jesus, passados e presentes. Dizer a Ele: Jesus, muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado, Jesus, porque mesmo quando nós não o amamos, o Senhor continua a nos amar. Mesmo quando nós, Senhor, escolhemos outros caminhos, o Senhor continua a nos amar. Por isso nós agradecemos e seremos a vida inteira agradecidos, porque o seu amor nunca nos faltou e nunca nos faltará. Obrigado, Jesus, por tantas graças recebidas. Obrigado, sobretudo, pelo seu amor e pela sua presença em nossa vida.
Aproveitemos neste momento também para pedir a Jesus por tantos, interceder pelas nossas famílias, por aqueles que foram confiados a nós, pelos membros da nossa pastoral. Aproveitemos este tempo para falar com Jesus sobre eles e colocá-los todos diante do altar do Senhor. Pedir a Jesus também por aqueles que nos fizeram mal, por aqueles que marcaram a nossa vida. Por todos eles nós pedimos a Jesus.
Apresentemos agora a Jesus as nossas preces, as nossas súplicas, colocando tudo aquilo que trazemos em nosso coração, tudo aquilo que vivenciamos ao longo deste dia, pedindo que na sua infinita misericórdia Ele nos escute e obtenha para nós o que precisamos, pedindo a Ele na certeza de que o melhor Ele sempre fará por nós, deixando que seja Ele a grande providência de Deus para cada um de nós. Peçamos a Ele por este novo ano, pelas nossas famílias, pelas nossas pastorais. Peçamos a Jesus tudo aquilo que precisamos, confiantes de que Ele cuida de cada um de nós e nos dá a graça que tanto necessitamos. Aproveitemos agora para fazer um momento de silêncio, silenciando o nosso coração, nossa mente,
Deixemos que o Senhor nos fale, deixemos que o seu silêncio também nos alcance neste tempo de adoração.